Profissão comprador de moda ou fashion buyer. Quem são os compradores de moda? Do que se alimentam, onde vivem, quanto ganham, como chegar lá nessa carreira? Será que a carreira de fashion buyer é para você? Ou você que tem uma marca de moda? Quando que você precisa contratar um comprador de moda? Qual que é a diferença entre um estilista ou comprador de moda, um planejador, por exemplo? E como estruturar um departamento de compras e de produto realmente profissional? O que faz um estilista ou um merchandiser ou um planner que é diferente do comprador de moda? Se você tinha essas dúvidas, agora é hora de você sanar todas nesse vídeo. Eu que desenvolvi uma carreira de mais de 15 anos exclusivamente como fashion buyer em mais de 6 países, no mundo todo e no Brasil, chegando na diretoria de compras e fundando vários times de compras, inclusive nos maiores líderes do mercado da moda e do mundo. Eu vou te explicar tudinho, inclusive o que ninguém te conta, ou porque, sei lá, tem vergonha, ou porque eles não sabem, ou porque eles acham feio falar, e eu não tenho por que omitir certos detalhes aqui dessa profissão tão maravilhosa. E nesse vídeo eu não vou esconder nada, vamos entender melhor. Bora lá! A gente não quer só vendas, a gente quer lucro. Eu sou a Andressa Rando Favorito, eu sou especialista em gestão de negócios de moda e nesse canal aqui você encontra toda semana aulas valiosas e sacadas para você ter um negócio de moda realmente lucrativo e profissional. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma dica ou nenhum vídeo e ganhar dinheiro aí com sua marca e seu negócio de moda. Quem é o comprador de moda e por que você deveria se importar com isso? Olha, gente, se eu pudesse apontar qual que é o maior motivo da moda brasileira não ser literalmente o líder internacional no mercado da moda do mundo, eu diria que é justamente por essa pergunta ainda existir em 2024 e essa pergunta só existe aqui no Brasil, deixa eu falar isso pra vocês, tá? O Brasil, gente, é o último país do Ocidente a ter dentro do próprio país a cadeia completa da moda, desde a plantação lá do algodão até a fiação, também de fibras sintéticas de qualidade excelente, inclusive que a gente exporta, tecelagens, malharias, fábricas, oficinas de costura e um varejo e marcas nacionais invejáveis internacionalmente. Se a gente tem tudo isso, por que tem tanta gente quebrada e batendo cabeça endividado nesse mercado aqui no Brasil e na Europa, nos Estados Unidos, é um dos segmentos mais lucrativos aí do mercado? E é justamente, gente, não é puxar sardinha pra isso daqui não, tá? É justamente porque aqui no Brasil, a figura do comprador de moda ainda é um coadjuvante no mercado, ou até marginalizado. E eu vou explicar por que isso acontece, não é porque ninguém é malvadão, não é sobre como que a indústria da moda no Brasil foi se desenvolvendo. O que acontece? O Brasil, por ser um país inicialmente mais industrial, ele sempre prezou muito pela fabricação, pelo estilo, pela modelagem, inclusive, que é uma outra profissão extremamente importante, como eu explico, né, num outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para vocês aqui sobre carreiras na moda, você pode ver depois esse daqui, porque esse daqui é sobre comprador de moda, a carreira, na minha opinião, mais empolgante, mais bem remunerada, mais importante da cadeia da moda. Então, cola aqui nesse vídeo, depois você vê as outras opções que a gente tem aí para trabalhar com moda. Mas então a indústria brasileira sempre foi muito focada na produção e pouco focada na venda, que é o diferencial, se a gente for olhar, dos Estados Unidos, inclusive, né, Canadá, etc. A Europa, todos os países da Europa, enfim, onde o foco é no branding e no varejo, ou seja, nas vendas, na performance dessas vendas. E o foco deles não está necessariamente na produção, porque eles não têm mais a indústria interna, eles não têm mais fábricas, eles não têm o que a gente tem aqui. Então, para esses países, esses continentes, tudo que eles têm ali é o varejo, é vender, tá? Porque tudo é produzido na Ásia ou inclusive no próprio Brasil. Então, a grande diferença é que sem o comprador de moda lá no exterior, literalmente nada acontece, porque não é só você pegar teu carro, tua moto e ir ali na oficina do Bom Retiro e mandar fazer um negócio aí com a tua marca e colocar a tua etiqueta. É um processo muito mais complexo de sourcing, que significa buscar fornecedores no mundo todo para você poder fazer as suas peças e que não vai ser ali na esquina da sua casa, não vai ser numa cidade próxima da sua, buscar as melhores negociações, que é muito mais complexo quando a gente está trabalhando com fábricas asiáticas muito maiores e muito trabalho, inclusive de comunicação para o desenvolvimento desses produtos, é muito mais caro também, por isso tudo tem que ser muito bem mensurado. Não dá para simplesmente chegar lá na China e falar assim, me faz 50 camisetinhas aqui com a minha etiqueta. Isso não acontece. É tudo muito mais estruturado, profissional, volumes e investimentos muito maiores. Por isso que tem que ter um profissional muito qualificado para poder fazer essa ponte. E aí aqui no Brasil, o que as confecções fazem? As confecções existem, sempre existiram, como um negócio de produzir roupas e não necessariamente de gerar marcas e valor, por mais que ela crie lá um nome de uma marca
e fala, eu tenho uma marca, ela não se preocupa com todos os aspectos de branding, varejo e da gestão dos estoques e de quantas suas metas de venda, de custo, da sua margem, etc. E aí o que ela faz? Ela tem uma fábrica, uma produção. E o que é a primeira coisa que tende a fazer quando começa a dar uma profissionalizada? Ela coloca um estilista profissional, porque até então às vezes é a própria dona ou dono que fala, faça uma calça assim, faça uma blusa assim, daquele outro jeito. É muito comum aqui no Brasil. Não é assim que funciona uma marca profissional e lucrativa. Então, não precisa ser um gênio para entender por que tem tanta gente aqui que tem negócios grandes, que produzem, tem a faca e o queijo na mão e não ganham dinheiro. Porque na verdade estão com cabeça de fábrica, de produção só, e não de marca ou de varejo ou de gestão mesmo de um negócio de moda. E o que eles fazem? Eles colocam um estilista lá para ficar desenhando o produto aleatoriamente. Quantos desses já foram meus alunos, inclusive no Senac em São Paulo, onde inclusive eu lecionei por algumas turmas aí o curso de comprador de moda no Senac, há muitos e muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás. Tem fotinha aqui minha, formando o pessoal. E também de design de moda, etc. São vários desses profissionais de estilo, de design de moda que acabam caindo nessas marcas. Isso acontece fora do Brasil também, só que lá também tem a figura do comprador de moda, que é quem alinha tudo que eu vou explicar aqui para vocês nesse vídeo. E aí, esse estilista, quando ele é contratado, ele começa a fazer esses desenhos e ele não tem, por exemplo, a clareza de detalhes como quantas peças que vão ser cortadas. Por que isso é importante? Porque dependendo se ele vai fazer um volume muito baixo, tem materiais que não dá para usar, porque o mínimo de compra é muito alto, ou qual que é a meta de vendas daquele produto. Se vai ser um produto que vai ser vendido em massa, em alto volume, ele é diferente de um produto que vai ser realmente muito exclusivo e mais caro e bem diferenciado, por exemplo. Isso o estilista precisa saber. E aqui ele não sabe. Ele só é falado para ir sair desenhando coisa ali aleatoriamente. De novo, dá para entender por que tá todo mundo quebrado? Tá faltando uma peça muito importante aqui, que é o comprador de moda. Você já vai entender tudo que tem que ser feito pelo comprador de moda e aonde que isso está faltando aí na sua empresa. O estilista também acaba não sabendo qual que é a meta de custo do produto. Gente, isso me deixa passada. Quando eu voltei pro Brasil mais de 10 anos atrás, eu assumi liderança de times de estilo, eu olhava incrédula. O país que tem o maior número de cursos de design de moda por metro quadrado ali, por área de país no mundo é o Brasil. A gente forma muitos estilistas, muitos designers de moda e ninguém está nem aí para quanto que tem que custar a peça antes de começar a desenvolver. Isso não existe, gente. Isso é uma coisa extremamente amadora de quem vive no mundo da lua. De sair desenhando coisa, aí eu vejo quanto que custa, daí eu vejo quanto que vai cobrar. É o inverso. Eu tenho que saber já de início que esse é um produto que eu vou fazer um volume alto, médio ou pequeno, que eu vou fazer tantas peças, que vai ser vendido por tanto no ponto de venda, e que portanto não pode passar do custo de X. Estilista, agora com esse briefing, você desenvolve esse produto. Quem que dá esse briefing? Comprador de moda. Isso que a gente vai aprender aqui hoje nessa aula, ok? E aí esse estilista vai lá, desenha um monte de coisa bonita, né? Que legal, pô, que bonita essa peça, parabéns. Isso não é suficiente para ser um estilista profissional, né? Mas enfim, é o que é esperado desse estilista que é contratado ali. E aí a fábrica, que também não sabe brifar, não deu essa diretriz ali pro estilista, e que vai produzir essa peça, ela também, enquanto fábrica, não é responsabilidade dela saber se vai vender ou não aquele produto. Ela pega a ficha técnica, produz, cobra quanto que vai custar essa produção, confecciona e tá aqui estoque. E aí o que eles fazem? Eles jogam lá na loja e torce e reza para vender. E aí se não vende, ficam chorando, gastando dinheiro com iniciativa paliativa de vendas aí. Vou fazer isso, vou fazer, vou redecorar minha loja, vou fazer um treinamento de vendas, etc. Gente, você só dimensionou errado o volume de peças. Às vezes o produto vendeu, só que ele vendeu num ritmo diferente do que você planejou e você nem planejou. Você jogou uma quantidade aleatória de produto ali, ou acaba culpando vários fatores externos, enfim. Ou se vende e vende tudo, ainda não sabe repor, não sabe reagir, não sabe tratar essa informação e acaba assim, que legal que vendeu, próximo, volta lá e continua fazendo mais produtos aleatórios, às vezes totalmente diferentes desse que vendeu, e assim vão acumulando estoque sem qualquer acompanhamento ou métricas dos volumes de estoque que estão sendo produzidos ou que precisam ser vendidos, e acabam perdendo muita venda por não terem os tamanhos corretos ou terem esgotado de cores boas, de numeração e etc. E tudo isso porque isso aí dá muito trabalho. Por que dá muito trabalho? Porque tem uma cabeça de fábrica, uma cabeça de indústria, uma cabeça de só produzir e o outro que venda, de terceirização desse processo. Mas enquanto você produz e se torna uma marca, é fundamental que você tenha essa estratégia bem alinhada. E é aqui que entra o comprador de moda, como eu vou explicar aqui para vocês. Então aqui a gente tem uma mentalidade mais industrial de produzir, como eu disse, e não estratégica de marca, de varejo e etc. E aí talvez você pode estar ouvindo isso, vendo esse vídeo aqui, que é um vídeo mais longo mesmo, eu preciso detalhar todo esse processo, porque esse pode ser
ser o próximo pulo do gato aí para a sua marca e para você realmente encontrar o lucro que é baseado nesse trabalho do comprador de moda, é a responsabilidade do comprador de moda, né? E aí você pode dizer assim, não, mas Andressa, o meu estilista é estratégico, ele pensa na estratégia da coleção. Gente, não, o estilista é criativo, ele gosta de opinar sobre estratégia baseado em tendências globais de comportamento, de moda e etc. Mas isso não é suficiente para um planejamento de estoques e vendas, que é o que de fato é uma estratégia comercial de produto. E eu digo isso de cadeira porque eu sou formada estilista, eu fui estilista no início da minha carreira, eu sei exatamente como é que é, não estou falando mal de estilistas, pelo contrário, amo estilistas, sou estilista, liderei equipes de estilo por décadas da minha carreira, eu sou formada em design de moda pela London College of Fashion, uma das top 3 faculdades de moda do mundo, e eu comecei a minha carreira justamente no estilo. E era justamente isso, a gente como estilista, a gente acha que sabe o que vende pelo nosso bom gosto, por ver revista, por fazer pesquisa no mercado, etc. Mas isso não é dado palpável que é necessário para definir quantidades de peças, margem de lucro, preço de custo, preço de venda. Vocês estão vendo a diferença? Então o estilista realmente profissional, ele quer inclusive essas informações, esses dados, para poder criar com base em algo concreto, sabendo que vai vender, porque nada deixa o estilista mais feliz do que ver o produto vendendo e as pessoas usando. E quem que tem essas informações, quem que monta essas informações, quem que organiza tudo isso? O comprador de moda. Aí a pessoa fala, Andressa, olha só, na marca que eu trabalho, tem um comprador sim, é o Juninho. É o Juninho, cara, gente boa de tudo. Temos um comprador sim, Andressa, aqui a gente tem comprador. Não, tá? Não é o Juninho, tá? O comprador de insumos não é o comprador de moda, tá? Ou seja, o cara lá que é encarregado de comprar os botões, de comprar as linhas, os zíperes, os envelopes, os clipes de papel da empresa, o sabonete do banheiro, que às vezes é uma pessoa, inclusive chamada de gerente de compras nessa empresa, ele não é o comprador de moda, tá? Embora o título dele também possa ser comprador, ou ele coloca no LinkedIn lá que ele é gerente de compras, tá bom? E eu vou te explicar tudo aqui como que deve funcionar. E sim, a maioria das empresas no Brasil não operam assim. Então você pode falar, não é assim, na minha empresa é diferente. Tudo bem, eu tô explicando como que funcionam com os líderes de mercado, aqueles que são grandes grupos, aqueles que estão comprando as outras marcas e fazendo elas darem lucro, aqueles que têm lucro, aqueles que dominam o mercado mundial. Se você quiser aprender como é que é feito da forma profissional, é o que eu vou explicar para você aqui. Se você quer saber como que é feito na maioria dos negócios do Brasil, não vai ser dessa forma aqui, tá bom? E realmente eu percebi isso quando eu vim para cá, depois de mais de 10 anos nessa carreira no exterior, comecei principalmente a montar essa estrutura nas marcas e nos grandes grupos, que foi justamente essa estrutura de trabalho que foi a responsável por eu ter conseguido o primeiro lucro da história de várias marcas, como a Lingerie aqui no Brasil e outras centenas que passaram pelas minhas consultorias, ou por onde eu fui diretora, na alta gerência, enfim, sem contar os milhares que passaram pelos meus cursos online justamente sobre isso. Então, bora entender como funciona? Mas antes já comenta aqui, você já conheceu um comprador de moda de verdade até agora aqui no Brasil? Onde é que foi? E na empresa que você trabalha, ou na sua marca, só tem estilista e às vezes tem o Juninho, ou não tem nem o Juninho, nem estilista? Comenta aqui. Põe aí, só conheço o Juninho. Então, como eu disse, tem uma diferença entre aquele comprador de insumo, que é o Juninho, que vai lá, ele vai comprar coisas da cabo, insumos e suprimentos da empresa. Esse não é o comprador de moda, mesmo que ele compre aviamentos, tá? Ele não é responsável pela estratégia, pela meta de vendas, pela meta de lucratividade dos produtos, pela quando que os produtos vão entrar nas lojas. Então, se ele não faz isso, ele não é um comprador de moda, tá? E o comprador de moda é quem é responsável justamente por esses pontos que eu trouxe aqui, que eu vou explicar melhor aqui nos próximos slides. Aí muita gente me pergunta, Andressa, que legal, o que eu faço para ser comprador de moda? Muita gente me manda, inclusive, no direct. Qual que é a formação que eu preciso ter, né? Então, a primeira acaba sendo a do design de moda. Por que isso? Porque a pessoa começa a ser envolvida na moda, como aconteceu comigo, começa a trabalhar no estilo, mas o estilo tem essas limitações. Você não tem as informações de venda, você tem uma remuneração também que tem um teto, já vou falar sobre a remuneração aqui também. Continua aqui comigo se você quiser saber quanto que ganha um comprador de moda comparado com um estilista, por exemplo. Tem menos poder, na verdade, tá? Vamos falar sobre isso aqui também. Então, o comprador de moda, ele é uma peça-chave, um líder, realmente um gestor de várias áreas, no sentido que ele é o responsável pela lucratividade, pelas vendas, pela estratégia de vendas, por quais produtos vão para a loja em qual momento. Então, quando a gente começa como estilista, às vezes a gente tem uma ideia que você vai estar envolvido nisso. Mas quando é uma empresa, um varejista grande, que já tem essa estrutura, como comprador de moda lá, você vê que ali como designer de moda, como estilista, você acaba só no desenho e na ficha técnica dos produtos e com só opiniões, mas não responsabilidade nessas frentes, né? Então, o design de moda acaba sendo a formação que leva as pessoas ao comprador de moda, né? Tem muita gente também
também que tem formação em administração, em marketing, em comunicação. Trabalhei com grandes compradoras de moda que tinham formação em publicidade, em marketing, etc. Justamente por essa habilidade de comunicação, de pensar no lançamento das coleções, etc. E de administração no sentido de ter esse domínio mais numérico de vendas, de meta e etc. E o próximo, que é muito interessante, é engenharias. Você vai falar, meu Deus, o que um engenheiro vai fazer na moda, né? Gente, eu trabalhei com vários engenheiros extremamente profissionais e competentes na área da moda, mas mais na área de planejamento, tá? Que é o planner, ou o merchandiser, que é quem faz o planejamento e distribuição dos estoques para as lojas, por exemplo, que faz os cálculos, faz as planilhas. Tem muitas empresas onde o comprador tem esse papel também, então isso varia também. Lá fora, geralmente você tem o buyer e o merchandiser, tá? Então o buyer, ele é normalmente uma pessoa mais criativa, mais voltada para a estratégia de produto, mais de relacionamento com os fornecedores, que tem uma noção de estilo, que às vezes vem de um background de design de moda e sabe desenvolver um produto, ou seja, sabe liderar uma fábrica no quesito de como desenvolver o produto com o melhor custo, por exemplo, coisa que o engenheiro não sabe. O engenheiro sabe fazer planilhas muito melhor do que esse pessoal aqui. Então, lá no exterior é formado assim os times, tá? Então, você tem o time de compras e o time de merchandising, que são totalmente de exatas. O time de compras são pessoas de produto. E aí você tem a equipe de estilos, modelistas e etc., que respondem, inclusive, para os buyers. Já vou explicar melhor essa estrutura nos próximos slides, tá? Então, como eu estava explicando para vocês, a estrutura empresarial aqui no Brasil, geralmente como que é? Você tem o time de estilo, que são as pessoas formadas em design de moda, que fazem o desenho dos produtos. Então tá tudo certinho, se o design de moda, vem aqui você é estilista, e eu falo que a tendência é essa, e portanto nós vamos apostar nisso, e eu estou vendo uma movimentação do mercado para isso, e é assim que vai ser a coleção. E aí você tem um time, às vezes, de planejamento, que é meio que aquele merchandiser ou os planners, como eu estava explicando ali no slide anterior. E aí essas pessoas vão aceitar a coleção que vem do estilo, falar, ah, tá bom, tudo bem, não vou questionar nada disso, e ele vai pegar lá o orçamento que ele tem e vai jogar em cima daquela coleção. Mas o que é a estrutura correta, profissional dos grandes varejistas, dos grandes grupos? Sim, aqueles grupos grandes que compram todas essas marcas, o grupo Soma, o grupo Restock, os grupos internacionais, etc., da forma que é feita, que mais funciona. Aqui, no estilo, eu tenho uma pessoa mais artística, tá? Que vai estar voltada para o qualitativo, para as tendências e também para o desenvolvimento de produto, para a modelagem, para a qualidade, se funciona, se não funciona, para os materiais. E aqui eu tenho pessoas extremamente numéricas. Então o comprador, o que ele vai fazer? É o que eu vou mostrar nos próximos slides aqui. Ele está no meio entre esses dois, que é assim que funciona no exterior e nos grandes varejistas, inclusive magazines, etc. aqui do Brasil também. Basicamente, todos os negócios de moda que ganham dinheiro, que tem lucro, tem essa estrutura aqui. Se isso já tá abrindo a sua cabeça, deixa um joinha aqui nesse vídeo para eu saber que fez a diferença para você saber essa estrutura aqui. Qual que é o processo de trabalho do comprador de moda? E a hora que eu começar a descrever aqui, você já vai sacar que nem o estilista e nem esse planner, que é uma pessoa às vezes que nem tem qualquer interesse com moda, ele é simplesmente uma pessoa de exatas que vai lá ajudar nas contas que tem que fazer, não faz. Então o primeiro ponto é a análise do histórico de vendas, tá? Aqui você tem que trabalhar também o cadastramento correto dos seus produtos, geralmente em um sistema como um ERP, e geralmente quem é responsável por esse cadastramento dos produtos que entram, que são comprados, são os compradores, porque daí lá na loja os vendedores são responsáveis por cadastrar a venda que é feita batendo com essa mesma referência, etc, para esses números cruzarem. E aí quem vai fazer a análise dessas vendas com um olhar qualitativo é o comprador de moda, ou seja, eu vou analisar o que eu planejei comprar para esse período. Por exemplo, em agosto eu planejei entrar com essas 5 coleções e com volume maior nessa peça e nessa cor e um volume menor nessa estampa aqui. Esse conjunto de produtos aqui vai entrar no dia 1º de agosto e deve esgotar até o dia 10 de setembro. Quem tem esse planejamento é o comprador de moda, porque ele tem uma visão também estratégica dos produtos. E aí ele vai estar acompanhando as vendas, que a equipe de vendas está cadastrando o que está vendendo, vai falar, epa, esse estampado aqui que eu comprei um volume menor, achando que ia demorar mais para vender, que ia ser menos vendas, etc. Ele está performando melhor do que essa cor aqui que eu comprei muito volume. E aí quem que é o responsável por ter errado isso é o comprador, o volume de compras. E aí o que o comprador pode fazer? Ele pode ligar para esse fornecedor aqui do estampado e pedir mais volume disso para melhorar a performance dele de vendas
vendas e lucratividade e, inclusive, orientar a equipe de vendas para trabalhar alguma ação para acelerar as vendas desse produto liso, porque ele planejou vender, digamos, 20 peças na semana por loja e só está vendendo 5. Então, quem é o responsável por isso? O comprador de moda. Te pergunto, o estilista faz isso? Não, né? Ninguém nunca viu um estilista fazer isso. O planejador lá, que é o cara das planilhas, que é o cara do financeiro, que fez essas contas, etc., ele não faz ideia o que é estampa, o que é a cor, qual é a diferença de um produto do outro, nem por que um entra em agosto, por que entra em setembro. Começaram a sacar? O comprador também é responsável pela projeção dessas metas e desse orçamento. Então, normalmente, o financeiro vai dar um orçamento, um dinheiro, uma verba para ser investida em produtos, em campanhas de marketing, etc., para serem revertidas em vendas. Percebe que se você tem uma marca, uma confecção, ou mesmo que você terceirize a confecção, ou você tem uma loja e você não está fazendo isso, você está entendendo por que talvez você não está ganhando dinheiro? O quanto que isso é importante? Então, ter essa clareza de, olha, a gente tem essa verba aqui para investir e tem que sair esse tanto aqui em vendas e tem que sair esse tanto em lucratividade, alguém tem que ser responsável por isso. E o estilista, a gente já sabe que ele não é, né? Ele nem sabe quanto que tem que custar a peça, porque ninguém fala pra ele. O estilista acaba nunca sendo responsável se esse produto vende ou não vende. O máximo que acontece é... esse estilista que a gente contratou aqui, os produtos que ela faz não tá vendendo muito bem. Ela não tem a mão boa, né? Mas, na verdade, se ela tivesse informação que é pra fazer mais produtos com esse tipo de estampa, menos produtos com esse tipo de cor, mais com esse tipo de matéria-prima que vende mais, ou que a meta de custo é essa e a gente vai vender por esse preço, então tem que ter uma cara de produto de R$ 500, mas tem que custar no máximo, sei lá, 200. Se ela tivesse essa clareza, talvez ela fosse uma estilista extremamente bem sucedida também. O comprador também é responsável justamente por esse briefing dessas informações para o estilo, ou seja, estilo, vamos lá, a gente tem uma meta de venda de X, isso quer dizer tantos modelos nessa temporada, e esses modelos a gente vai fazer uma entrada de X modelos em julho, X modelos em agosto, X modelos em setembro, X modelos em outubro, X modelos em novembro e em dezembro. E desses modelos todos aqui, pelo menos 3 tem que ter estampa, 5 tem que ser neutros e 3 podem ser de cores muito ousadas da moda e você pode pirar e ficar muito louco aqui na cor que você escolhe. Não pode faltar tantas calças jeans nessa coleção, não pode faltar X conjuntos de alfaiataria. Como você vai fazer ele, aí é com vocês. Mas as informações de venda dizem que esse conjunto de alfaiataria funcionou melhor do que esse. Então, se a gente tiver mais conjuntos com essas características, a gente tem uma chance melhor de vender. E mais, a meta de custo desse conjunto não pode passar de tanto, porque a gente vai vender ele por tanto. Então, aí sim, uma equipe de estilo profissional preparada e que realmente trabalha em equipe junto com essa equipe de compras, vai falar, deixa com a gente, sem problema, já entendi, e vai começar a estudar produtos dentro daquela linha. Ou seja, quais são as melhores calças jeans para esse ano, nas tendências desse ano, se os conjuntos de alfaiataria do ano passado, ou sei lá, que performaram bem agora recentemente, tem essa cara aqui, eu consigo trabalhar com essa essência ainda, isso vai continuar funcionando, ou não, essa tendência caiu, agora a nova tendência é essa outra, então a gente vai entrar com um conjunto de alfaiataria dessa outra forma. Essas cores loucas aqui que eu posso experimentar e fazer o que eu quiser, vão ser essa e essa e essa, porque são as cores do ano, porque é a cor das tendências, etc. Ou as estampas, ele falou que floral vende mais do que poá, então a gente vai apostar nesse floral aqui que a gente viu nas tendências. Aí esse é o papel do estilo. Se esse produto aqui não pode passar desse custo, eu vou então selecionar tecidos com esse preço. Eu não posso escolher tecido daquele fornecedor que é muito caro, por exemplo, né? Ou, comprador, eu preciso de mais fornecedores mais baratos de tecidos, por exemplo, para escolher uma matéria-prima que caiba no seu preço, aí eu vou escolher dentro do que ele tem, o que funciona para a imagem, para o estilo, para o caimento que eu preciso desse produto. Então, conseguindo entender aqui como funciona esse processo? Aí essa é justamente outra etapa aqui desse processo, que é o quê? Esse trabalho com os fornecedores. Lembra que eu falei do sourcing antes? Então, quem que é que vai atrás dos fornecedores para conseguir fazer esses produtos nesse estilo, nesse perfil, por esse preço e que entregue, olha aqui, ó, prazo de entrega no tempo que eu quero, porque às vezes você precisa de um produto para a semana que vem. Aí não adianta você ir lá na Ásia procurar, né? Ou às vezes eu preciso de um preço bem mais baixo, e aí às vezes também não adianta eu ir aqui no ateliê mais caro que tem aqui do lado da minha casa que me entrega semana que vem, que o preço vai ser muito alto. Ou às vezes eu até achei alguém que tem uma qualidade incrível e um preço bom, só que ele precisa de um pedido mínimo de 50 mil peças e eu só vou fazer 100 peças. Então, quem que vai fazer essa negociação? E quem que vai atrás de outros fornecedores? É o comprador de moda também. Fornecedores de tecidos, de matéria-prima também. Então, o estilo vai escolher dentro da meta de custo
com esses fornecedores que vai trabalhar diretamente aí com a equipe de compras para que esse produto nasça da forma correta. O comprador de moda também é muitas vezes responsável pelo desenvolvimento dos produtos. Ué, mas isso não é do estilo? Realmente sim. Eu gosto de treinar as minhas equipes de estilo para que eles sejam responsáveis pelo desenvolvimento dos produtos. Mas o que acontece? Se a gente sempre tem essa ponte, um trabalho sempre em conjunto com compras, o que acontece? Se a gente deixa muito solto esse desenvolvimento, já aconteceu em muitas empresas que eu entrei, que o problema era o famoso hashtag sem estoque não tem venda, ou seja, você entra na loja e não tem o produto que tinha que ter naquele momento para venda e ele não está lá porque atrasou. Por que ele atrasou? Olha aqui, o recebimento não aconteceu. Por que atrasou? Vai perguntar pro estilo. Ah, porque ele me mandou, a modelagem estava toda errada, porque a cor veio errada. Acontece nas melhores famílias diariamente, em todo e qualquer escritório de marca de moda, todos os dias. Então, o que o comprador deve fazer é acompanhar de perto como está o cronograma do desenvolvimento desses produtos. É claro que o estilo é responsável pela peça vestir bem, pela peça ser bonita, ser confortável, atender ao estilo que a gente quer para essa marca, o branding, toda a essência da marca. Sim, a apresentação dos produtos. Mas, muitas vezes também, no desenvolvimento de produtos, acontece que os estilistas eles pedem alguma coisa, um aviamento, um detalhe a mais no produto que tem um custo. E o comprador é responsável pelos custos do produto também, porque ele é responsável pela lucratividade, então pelo preço de compra desse produto, pelo preço de venda que vai ser realizado. Então, se eu passo para o estilo que essa blusa aqui ela tem que custar no máximo R$60, por exemplo, e que eu vou vender ela por 400, que seja, alguma coisa nessa linha, e aí o estilo muda o produto e coloca um detalhe ou coloca um forro, alguma coisa que em vez de custar 60 ele passa a custar 80, a minha margem, a minha lucratividade vai ser afetada e, por consequência, a lucratividade da empresa toda. Quando não tem um comprador aqui controlando isso, ninguém nem fica sabendo, não entende por que não tem lucro, e se alguém perceber isso e for questionar o estilo, como acontece em grandes marcas, o que eles vão responder? Ah, precisava, porque senão ia ficar feia a peça. E é justamente assim que eu vi grandes marcas brasileiras morrerem. Marcas de décadas no mercado, que começa a sair do preço tanto, ninguém controla, ninguém vê, dali a pouco estão vendendo produto de R$1.000, de R$2.000, sem o valor percebido pelo cliente, o cliente para de comprar, ou o lojista ou o varejista só consegue vender com muito desconto, aí a margem cai, fica sem lucratividade, a empresa quebra, o estilista é mandado embora, ninguém sabe por quê. Entendem por que o comprador de moda ele é o responsável pela lucratividade da empresa e por que isso é tão importante? Como que o estilo não faz isso? Então, se o comprador ele está envolvido no desenvolvimento dos produtos, quando tem algo assim, precisa passar por compras antes, que é, por exemplo, não tá legal esse produto sem o forro, vai ficar transparente, a gente precisa pôr um forro, alguma coisa do tipo. E aí o comprador fala, tudo bem, mas a gente não pode passar de, sei lá, R$62. Você dá seus pulos aí, como que dá para fazer esse produto sem ficar transparente com no máximo R$62? Ah, eu vou trocar a base do tecido, vou colocar um forro só aqui, vou tirar essa costura, vou fazer, em vez de fazer de zíper, vou fazer de botão, enfim. Aí vem o estilo com a criatividade para que esse produto seja funcional, bonito, confortável, etc, dentro da meta de custo. E também das datas, tá? Para que não fuja muito das datas, porque senão o que também quebra, e já quebrou muitas marcas famosas do mercado, é que os produtos chegam muito atrasados. Você que é lojista, por exemplo, e que compra de marcas grandes em showroom e atacado, com certeza já viveu isso aqui no Brasil. No exterior é muito mais raro do que aqui, acontece, mas acontece pouco, e acontece com marcas novas ainda, que não são profissionais, mas as marcas boas, grandes mesmo, nunca atrasam os pedidos. Elas têm uma janela de 15 dias e sempre entregue dentro daquela janela. Aqui no Brasil é tipo, não ficou pronto, desculpa aí, tá aqui outra coisa, e aí um produto que você tinha planejado para vender naquele período, muitas vezes é entregue 1, 2 meses depois, aí você perdeu aquela janela de venda, o produto não vende, ele encalha para você, que foi bobinho de ter aceitado esse produto, porque você como lojista é o comprador dessa marca, tá? Porque o comprador também é o comprador de produto pronto de marcas de terceiro, como eu fui, como eu liderei times também que a gente revendia grandes marcas em e-commerce e grandes varejistas também. Então você fez a sua compra, botou seu pedido, montou a sua coleção na seleção dos produtos que você fez de marca de terceiro para receber naquele período. Se ele entrega atrasado, você tem que cobrar multa ou não receber esse produto. E quem que é responsável por essa negociação, por esse contrato? O comprador de moda. Conseguem perceber a complexidade e o tanto de detalhe que talvez você nem sabendo que existiu o comprador de moda, nem sabendo que precisa desses processos, não está fazendo e por isso que você não ganha dinheiro? Ou por isso que a marca que você trabalha não está ganhando dinheiro, está batendo cabeça? O comprador de moda ele também é responsável, junto com o estilo aqui, pelo direcionamento das campanhas de marketing e estratégias comerciais, tá? Por que é junto com o estilo aqui? Porque quando a gente vai fazer uma campanha de marketing, o branding, etc., é zelo do estilo. Mas o comprador que sabe quais são os produtos
produtos, ó, a estratégia comercial aqui, os produtos que a gente comprou mais volume, são os seus produtos principais, os seus produtos que eu tenho que pôr na vitrine, porque eu comprei mais peças dele, porque eu tenho uma lucratividade maior. Então ele já fala, olha, os produtos-chave, os produtos heróis que a gente fala, vão ser esses aqui. Como você vai apresentar, a cara da modelo, o acessório que você vai pôr na orelha da modelo que vai tirar foto, aí o estilo já pode entrar para auxiliar nessa parte e ficar responsável por isso também. E aí, é claro, o acompanhamento das vendas, como eu já falei para vocês, as reposições e a gestão dos estoques, ou seja, se as minhas vendas estão dentro da minha meta, ótimo, parabéns para mim. Se elas venderam mais rápido do que eu planejei, eu posso fazer uma reposição. Ou se está vendendo mais devagar do que eu planejei, eu posso fazer estratégias junto com as equipes comerciais em loja para acelerar aquela venda, tendo em vista o estoque que eu tenho ainda comprado, para que eu dê vazão a esses estoques dentro do período certo e não que fique acumulando lá ano após ano. E isso tudo é exatamente o que você aprende no Moda de Sucesso Pro, que é meu curso de ponta a ponta, que eu já vou explicar um pouco mais sobre como funciona o treinamento e aprender essas técnicas de comprador de moda. Mas tem mais. Agora, quanto que ganha um comprador de moda? Lembra que eu falei aqui? Já que tem todas essas responsabilidades aí, como é que é essa carreira? Aqui, médias do Glassdoor e do Vagas.com, além de dados do Carreira Fashion, vão apontar aqui uma média de salário de mais ou menos R$ 4.000 por mês no CLT. Porém, isso seria para um comprador júnior entrando para pleno, mais ou menos, tá? Vai depender da cidade, obviamente em São Paulo os salários são um pouquinho mais altos, em outras regiões um pouquinho mais baixos, e do seu nível de experiência também é óbvio, né? Mas um comprador sênior, ou um gestor, ou um diretor de compras é geralmente, pessoal, aqui que tá o grande pulo do gato, que também me fez ir para essa profissão, é geralmente o mais bem remunerado em varejistas de moda. E a sua remuneração varia de acordo com o volume de dinheiro que ele é responsável, ou seja, o tamanho da carteira de compras dele. Eu, por exemplo, como compradora sênior em Londres, lá, mais de 14 anos atrás, eu movimentava lá naquela época, só para vocês terem uma ideia, uma média ali de mais de 25 milhões de reais, se fosse traduzir de libras esterlinas para reais, mais ou menos esse valor aí, em compras por ano, tá? Então, por essa responsabilidade e volume da minha carteira, o volume de fornecedores que eu tinha, o tamanho da minha equipe que eu liderava também, o tanto de produtos, marcas e o lucro que estavam sob a minha gestão e do time que eu geria, eu era, obviamente, muito bem remunerada, muito mais do que esses R$ 4.000 aí por mês. E ainda em cima disso, os contratos da carreira de comprador de moda, eles geralmente incluem também bonificações bem generosas sobre a performance dos seus resultados. Como eu também queria ganhar mais dinheiro e eu amava o que eu fazia, eu me especializei muito em crescer a lucratividade. Daí nasceu esse método que eu ensino para vocês aqui nos meus programas, nos meus cursos, enfim. E assim, graças a Deus e graças também ao meu trabalho duro, eu conquistei uma remuneração extremamente atrativa com todos os bônus que eu acabava ganhando em cima do meu salário e muitas vezes a minha remuneração era inclusive similar à dos CEOs das empresas por onde eu trabalhei. E no Brasil funciona da mesma forma, tá? Assim também foi nos meus postos na diretoria, na alta gestão de grandes marcas brasileiras e no meu time eu também tinha compradores abaixo de mim com remuneração que chegavam aí a 8 mil, 10 mil reais no CLT também há mais de 10 anos atrás, então isso também para dar uma ideia aí para vocês. Então é uma profissão extremamente séria, de alta performance e que demanda muito traquejo interrelacional também, porque para você entregar isso você precisa também gerenciar os estilistas. No meu caso, eu me tornei diretora do estilo também, eu sempre fazia essa movimentação, além de compras e comercial, eu fazia essa liderança também das equipes de estilo, justamente por fazer uma gestão 360 dos produtos, de toda a estratégia. E você também tem, como comprador de moda, que gerenciar os nossos fornecedores, que eu sempre brinco que é como se fossem nossos sócios, né? E as equipes comerciais que estão lá na ponta, lá na loja, para que eles possam implementar a nossa estratégia de produto corretamente lá no ponto de venda. E os produtos serem expostos da forma correta, apresentados para o cliente da forma certa, e assim todos os indicadores de performance possam crescer e serem batidos. E sabe o que é mais louco, gente? Falei para vocês no Moda de Sucesso Pro aqui, quando eu tive a minha filha e eu saí do mundo corporativo aí das grandes marcas e varejistas de moda, e eu comecei a prestar mais consultorias para marcas menores, enfim, e eu vi que a maioria das marcas não fazia ideia nem que tinha que fazer isso, como vários de vocês estão vendo esse vídeo aqui. As faculdades não têm módulos nem aulas sobre compras e gestão de estoques, por exemplo, ou dos custos dos produtos de moda, e aí eu comecei a me empenhar para isso acontecer, mas as pessoas simplesmente não tinham nem a consciência, nem o desejo de aprender isso aqui no Brasil, era muito louco. E foi justamente assim que eu resolvi fazer, com as minhas próprias mãos aí, fundar a maior escola de gestão de negócios de moda do Brasil, que é a Escola Moda de Sucesso, e o meu curso principal, que é o Moda de Sucesso Pro,
que ensina justamente o processo de compras, gestão de produtos e estoques de moda de ponta a ponta. Já teve aí mais de 3.000 alunos e crescendo e contando, né, desde o seu primeiro lançamento lá em 2018. E sim, você pode saber tudo sobre esse curso aqui na descrição desse vídeo. Se você quer aprender já um pouco sobre como fazer esse trabalho de planejamento de coleção de graça aqui no YouTube, pela perspectiva do comprador de moda, eu fiz um outro vídeo aqui, ó, mostrando esse processo todo. Clica aqui e segue para o próximo vídeo.